Eu sou Felipe Cortes e estou sozinho, mas bem acompanhado de Cartography, do grande Caio Romero, lá da Campfire Studio. É isso, vou jogar Cartography para cumprir o desafio do mês de abril, desafios RPG Solo 2024, que envolve usar um baralho comum ou tarô. E o Cartography, uma parte do jogo, usa baralho, certo? Então eu vou cumprir o desafio por meio desse jogo, que eu já estava querendo jogar há algum tempo aqui no canal, e aí eu me aproveitei disso. Vou usar também para desafios que aparecerem. Não é uma coisa prevista no Cartography, que é um jogo bem narrativo, meio que um journaling, de você escrever uma carta. Então, você vai escrevendo uma carta para a rainha de uma jornada do seu ratinho pela grande floresta e as áreas que você explorou e tudo mais. Então, ele é bastante narrativo, mas eu vou incorporar a resolução de conflitos aqui, usando o sistema de resolução de conflitos de um jogo meu, que é o Apanhador de Sonhos, que é um jogo que usa baralho também, certo? Então, eu vou ficar só no baralho. O cartógrafo prevê o uso de dados para algumas partes do jogo, mas eu vou improvisar e decidir essas coisas que pedem dado com cartas também, certinho? Então, vamos lá. Bom, tá aqui o jogo, o cartógrafo. Veja que é um jogo pequeno, de 8 páginas apenas, sendo que uma delas é a capa e outra é o finalzinho do livro lá, que acho que só tem uma ilustração, se não me engano. Então, um jogo bem curtinho, minimalista, bem divertido, a ilustração, a diagramação fantástica. Esse jogo tá no almanac do clube, vale muito a pena, bem legal mesmo, tá? Então, vamos lá. Nós seremos um ratinho e a gente vai... O jogo todo é a escrita de uma carta para a rainha sobre a minha última viagem, que eu sou um ratinho batedor. Tá aqui a rainha, ela nem sempre está muito bem-humorada, como a gente vai ver, e a gente tem que tentar agradá-la com essa nossa descoberta, essa nossa jornada pela grande floresta aí, para que a nossa comunidade de ratinhos conheça cada vez mais a área que cerca a nossa morada, certo? Então, o primeiro mandamento dessa carta, né, de um ratinho batedor, é puxar o saco da rainha. Então a gente começa elogiando a rainha, porque pode ser que ela não esteja muito bem-humorada na hora que ela pega para ler a carta. Então vamos ver quantos elogios a gente tem que fazer para poder ela ficar satisfeita. Tá? Então seria um dado, mas eu vou tirar uma carta, vou ignorar o asa e ignorar o rei, certo? Que aí eu vou ter de 2 a... Aliás, o asa eu não vou ignorar não, eu vou ignorar só o rei, que aí eu tenho 12. E aí eu considero valete como 11, dama como 12, e os resultados eu sempre vou dividir por 2 e arredondar para cima para saber qual número eu vou ter. Beleza? Então deixa eu embaralhar aqui o baralho. Tirar uma carta. Dama, que é 12, dividido por 2, 6. É o pior resultado possível, né? Curiosa, então é melhor agradá-la desde já. 6 elogios, nem mais nem menos. Então, vamos lá. E eu vou fazer uma outra coisa aqui também, que é o seguinte, para a parte final da leitura da rainha, quero saber qual vai ser o sentimento dela, se eu teria agradado no final, né? E o cartógrafo meio que tem 3 partes. Essa parte dos elogios, a jornada em si, que pode ter obstáculos, que é provavelmente onde eu vou usar mais os testes, e a parte final, que é o desenho da nova área que eu explorei, de uma área mais significativa da jornada. Então, eu vou anotar como eu vou me sair em cada uma delas. Depois, no final, a gente vai poder saber o que a rainha achou da minha carta, tá? Dessa última exploração. Então, tem que fazer 6 elogios. Eu vou fazer os elogios e fazer um teste para saber se esses elogios surtiram efeitos, certo? Como é que funciona o teste no Apanhador de Sonhos? Também vou usar o oráculo do Apanhador de Sonhos para ver como serão os obstáculos, ou quais serão os obstáculos. Mas o teste é o seguinte, eu tiro uma carta aqui, que será a dificuldade, vou pôr do lado esquerdo aqui sempre, e 3 cartas para saber quão bem eu fui na minha tentativa. Tá? E aí eu comparo essas cartas com a carta que eu tirei, para saber como eu fui. Então, se é maior ou menor. Então eu tenho 3 menor, 6 é menor, e asa aqui para fins do jogo vale 1. Então, tive 3
cartas menores do que isso aqui, tá? Isso dá uma falha total, quer dizer que eu fui pessimamente, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui. Tá? Deixa eu guardar essas cartas todas aqui. É assim que funciona o teste. Se duas cartas, se uma única carta for maior do que o desafio, é uma falha normal, quer dizer que eu não tenho uma complicação gigante por conta dessa falha. Se duas cartas forem superiores à dificuldade, eu tenho um sucesso parcial, eu consigo o que eu estava tentando fazer, mas com um custo. E se as 3 cartas forem maiores, e aí eu tenho um sucesso total, certinho? É assim. Então vamos lá, vamos tentar agradar a nossa querida rainha estimada, maravilhosa. Já fiz 3 elogios aqui sem querer, mas agora eu vou fazer como se fosse jogando a carta. Esta é a voz do nosso querido ratinho. Como é o nome do nosso ratinho? Vamos chamá-lo de Nicolau. Ratinho Nicolau. Preciosa rainha do nosso magnânimo reino de Ratópolis, eu começarei minha jornada para agradar vossa magnanimidade. Já foram 2. E também para trazer honras para essa figura tão ilustre que a senhora é. Não posso esperar a hora de ver esse sorriso jubilante e a sua fascinante feição me olhando pela minha missão cumprida. Agora começo a minha jornada e trarei glória para o reino de Ratópolis. Bom, acho que eu fiz aí os 6 elogios. Vamos ver, agora como se a rainha estivesse lendo, se esses elogios surtiram o efeito esperado, né? Então vamos lá. Qual vai ser a dificuldade? As. Deixa eu só lembrar aqui que eu acho que o As, para fins de dificuldade, tá torto aqui, né? Mas tá bom. Para fins de nível de dificuldade, considere o As como 1. Tá? Para fins de resultados, considere como 14. Ah, tá. Então, para fins de dificuldade, é 1, o que é excelente pra gente. Tá? Então, vamos tirar 3 cartas. Como eu já esperava, a não ser que saísse um outro As, que seria igual. Não pode ser igual, tem que ser maior. Né? Tive um sucesso total, ela ficou satisfeitíssima ao ler essa parte. Ela se sentiu envaidecida e muito feliz. Então, que bom. Eu já comecei bem. Tá? Então, vamos lá agora, que ela está satisfeita, a gente vai viver e escrever a nossa história ao mesmo tempo. Então, temos que definir, primeira coisa, quantas dificuldades a gente vai ter. Então, vamos pegar uma carta e dividir por 2. Mais uma vez, teremos 6 dificuldades. Então, é um caminho perigoso para onde eu estou indo, tá? O Nicolau, ele pega a mochilinha dele, os seus equipamentos todos, saco de dormir, ração de viagem, né, que é um queijinho ali gostoso, vários pedacinhos fracionados, alguns grãos também, e pega corda, pega lamparina, esse tipo de coisa, e segue ali a partir de Ratópolis, no meio da grande floresta, e ele vai ter que enfrentar 6 dificuldades, né, enquanto ele caminha até o seu destino final, que a gente ainda vai descobrir do que se trata. Bom, vamos então usar o nosso banco de ideias do Apanhador de Sonhos para saber qual será a nossa primeira dificuldade. Duas cartas aqui, 5 e 8. Então vou pegar a primeira carta, vai ser a linha, né, e a segunda a coluna, 5 e 8. Opa, peraí, é isso, 5 e 8. Honestidade. Vamos ver o que é mais. A segunda palavra. 3 e 6. Inveja. Beleza. Bom, acontece que Nicolau não pagou a última taxa de passagem, tá? Tipo um pedágio que tem que pagar toda vez que viaja. E aí, o guarda que está na ponte que sai da cidade de Ratópolis nesse momento, ele pede então, ele é um cara extremamente rigoroso, com o cumprimento das leis e das normas de Ratópolis, e ele então pede para que ele quite ali naquele momento as taxas, e ele tem
algum grau de inveja de Nicolau, porque Nicolau fez algumas das jornadas mais importantes aqui de Ratópolis, e ele também se ressente um pouco, porque ele não queria ser um guarda, ele também queria ser um batedor, mas não conseguiu passar nos testes. Aí que ele vai insistir mesmo nesse cumprimento das normas, certo? É um cara extremamente correto, digamos assim, até ao ponto de ser insuportável, e também é invejoso em relação à posição de Nicolau. Então ele fala: Ei, pá, alto lá, Nicolau. Eu sei que você não pagou a última taxa de pedágio. Portanto, você não poderá seguir viagem, a não ser que vá até a prefeitura e quite a sua taxa. Ah, que isso, Baltazar? Mas eu preciso partir em uma missão pela rainha. Por favor, considere isso. Olha o selo real que eu tenho. Com mandado de viagem. Uma nova viagem. Por favor. Nem sei se era essa voz que eu estava fazendo. Mas considere a minha missão real. E eu acerto as 2 taxas assim que eu retornar. Tudo bem? Vamos lá. Eu trago alguma lembrança para você, Baltazar. Vamos ver se ele vai ter sucesso nessa tentativa de conhecimento. Dificuldade 1 é um bom sinal. Esse aqui a gente desconsidera. 2, 10 e 4. Beleza, sucesso. Tudo bem, então. Eu vou querer alguma coisa desconhecida que você encontrar por aí, Nicolau. Tudo bem? Tudo bem, claro. Pode deixar. Trarei algo inenarrável para você, querido Baltazar. Agora, deixe-me passar. Tá bom. Vai, Nicolau, vai. Bom, ele foi convencido. Nicolau enfrenta a primeira dificuldade do trajeto aí, né? Muito bem. Então, vamos ver como serão as outras. Então, tá indo bem a jornada de Nicolau até aqui. Vamos ver o que nos espera no segundo obstáculo aqui, Rei e 10. Vamos aqui, então, prevenir. As e 5, astronave, tá? Prevenir astronave. Eu vou supor que a astronave aqui, no caso, vai ser um inseto voador, tá? Digamos que seja uma libélula. Então, o que ocorre é que as libélulas dessa parte aqui da Grande Floresta, elas são consideravelmente grandes, relativamente a um ratinho, claro, e gostam bastante de queijo. E quando o Nicolau está ali passando por um tronco meio apodrecido que serve como ponte para passar por um riachinho, no meio de uma floresta assim repleta de cogumelos pelos lados, ele vê umas 3 libélulas se aproximando, nitidamente querendo chegar perto dele para pegar o queijo dele. Então ele vai ter que tentar fugir ou evitar essas libélulas de alguma forma. O que ele vai fazer é entrar dentro ali desse tronco apodrecido e tentar tampar. Ele vai pegar, enquanto elas se aproximam, ele vai tentar pegar um pouco de grama de um lado, tampar os dois buracos, assim, as 2 entradas do tronco, antes que as libélulas cheguem, né? Com, sei lá, um pedaço de pau, graveto, qualquer coisa que ele encontrar ali por perto. Vamos ver se ele vai ter sucesso nessa tentativa. Dificuldade 3, tô tendo muita sorte aqui nas cartas. Mas tive um 2 aqui e uma dama, beleza. Então, uma das cartas eu não consigo. Mas isso me dá um sucesso parcial. Quer dizer que eu teria que pagar um custo. O que ocorre é Nicolau consegue evitar as libélulas a tempo, mas na pressa acaba que a mochila dele se rasga um pouco e ele perde um pouco dos seus grãos. Então ele salvou o queijo, mas os grãos ele não conseguiu salvar, tá? Isso aqui vai nos dar meia, né? Vamos dizer que seja meia vantagem aqui nesse obstáculo, né? E além disso, pode ser que ele na última cena tenha alguma desvantagem pela fome, né? No último obstáculo ele vai encontrar. Beleza. Continuando a sua jornada, depois de passar por esse apuro, perceber que ele remenda ali a sua mochilinha, ele sempre anda com um pouco de linha e agulha também.
vamos ver o que o aguarda como próximo obstáculo, né? Ele está maravilhado com essa região nova que ele está explorando, que ele nunca tinha passado antes. E aí a gente tem aqui 7, 2, fome, olha aí, o negócio já pegando um valete e 2. Justiça. Bom, enquanto ele atravessa uma área de flores, tá? Ele vê uma família de besouros ali perambulando, parece que muito esfomeada, assim, sem condições precárias ali, por não estar encontrando comida. Eu imagino que já seja ali final da primavera, e a comida já está mais escassa, e esses besouros por algum motivo não conseguiram o suficiente, né? E aí o Nicolau vê isso e decide ajudar de alguma forma, tá? Aqui não vai ter teste, vai ser uma coisa mais narrativa. Ele vai ceder. Vamos até perguntar aqui para o oráculo, né? Se esses besouros aqui do meu reino que eu estou criando, gostam de queijo, quem sabe, né? Eu vou fazer o seguinte, não vou usar o oráculo do apanhador de sonhos, mas vai ser vermelho é sim e preto é não, tá? Então vamos lá. Sim, eles gostam de queijo. Então o Nicolau vai ceder um pouco do seu queijo para eles. E aí a gente vai ter aqui uma ajuda, a gente ajudou alguém nessa cena. Aí isso vai contar para Nicolau no final. Porém, tá nas cenas, duas próximas cenas, o Nicolau vai precisar racionar, tá? Um pouco a sua comida, porque ele já perdeu um pouco lá no tronco, teve que dar um pouco do seu queijo aqui agora. Com isso, ele vai ficar um pouco mais de fome, um pouco mais fraco, porque eu estou supondo aqui que cada obstáculo seja o mais relevante que aconteceu no dia. Então, o que eu vou falar? Isso não tem no sistema, né? Mas ao invés de sacar 3 cartas do lado de cá, eu vou sacar só 2. Ou seja, isso vai ser como se fosse uma desvantagem para ele. Beleza? Vamos para a próxima cena aqui, para o nosso próximo obstáculo. Coringa no Vale, 4 e Dama. 4 e Dama, a gente tem Pequeno, Rei e 8. Pequeno caráter. Tá? Quer dizer que ele vai dar de cara com um gato. No meio da floresta, que é o pior pesadelo aí dos ratinhos. Os gatos, de vez em quando, aparecem no reino de Ratópolis para aterrorizar os ratos, e esse especificamente é um gato mau caráter que faz isso só para atrapalhar, tá? E ele não vai tentar comer o Nicolau ou algo do tipo, ele vai bagunçar o trajeto, né? A estradinha que já foi traçada ali por outros batedores, né? Ele vai, quando vê o Nicolau, ele dá uma risada. Você não vai conseguir continuar, você vai ver. Tchau, tchau, ratinho. Aí ele cava assim um monte, faz uma bagunça, arranca grama para um lado, joga coisa para o outro, pedra no meio do caminho. E agora o Nicolau vai ter que tentar se orientar. Basicamente a tarefa dele vai ser essa. Ele fala: mas logo comigo, tanto tempo que eu não vim falar de gato por aqui. Aí vamos ver. Ixi, a dificuldade agora, ó. J. Primeira carta não foi, segunda também não foi. Ele tem uma falha total, certo? Ele se perde bastante. E isso... peraí. Mas eu não tinha desvantagem agora, porque eram 6 obstáculos. Então seria só nos 2 últimos. Posso tirar mais uma carta aqui, peraí. De todo jeito não deu. Falha total, de todo jeito. Então, isso significa que ele vai encontrar o seu caminho depois,
só que ele terá um dia a mais de viagem. Ele vai ter, então, 7 obstáculos para enfrentar. Ok? Então aqui ele não foi bem. Depois de um longo dia perdido, achando que não conseguiria encontrar o caminho, ele finalmente encontra, tá? Mas ele agora vai ficar com pouca comida e no último dia ele vai ter que viajar sem comida, a não ser que ele encontre algo no caminho. Quinto dia. Vamos ver. Quinto dia e quinto obstáculo. J e 8. Temos aqui manipular 10 e 7. Respeito. Bom, ele vê o seguinte, enquanto ele está atravessando um riacho um pouco maior em cima de uma folhinha, o que ele faz ali para atravessar? Ele sobe em cima de uma folha larga, pega uma outra folha e fica segurando como se fosse uma vela, assim, para o vento soprar ele para o outro lado do riacho. Enquanto ele está fazendo isso, ele vê ali um passarinho comendo os grãos de outros ratinhos que moram nessa região, que não pertencem ao reino, mas moram por ali, né? E ele percebe isso, ele vai tentar evitar. Eu imagino que ele tenha uma espécie de funda, qualquer coisa assim, para arremessar pedras, e ele vai tentar acertar o passarinho, para o passarinho assustar e não roubar ali a comida, tá? Então, vamos ver se a gente consegue. Lembrando que ele está com desvantagem nesta cena. Dificuldade 4, 9 e 9. Ele consegue, só que é um sucesso parcial. Aqui ele consegue. O que ocorre é ele acerta o passarinho. O passarinho desiste de roubar comida, mas vai atacar o nosso querido Nicolau. O passarinho começa a bater as asas e o Nicolau está no meio da travessia ainda. Ele teve que largar aquela folha que servia de vela, poder usar sua funda. E o pássaro vem dando um rasante assim para ele. E eu não vou fazer teste aqui, porque a decisão que eu vou tomar não precisa de teste, tá? Ele vai se jogar na água, o passarinho não vai conseguir ir atrás dele. Porém, o passarinho desiste ali depois de um tempo, né, voando ali e tudo mais. Ele vai ter que nadar um pouco e desviar da sua rota. Vamos ver se ele consegue voltar para o caminho original. 9 de dificuldade, valete e 6. Tem uma falha simples. Ele não consegue voltar para a rota original, mas ele não tem uma falha total, então não tem um prejuízo tão grande, certo? Ele vai ter que fazer uma travessia um pouquinho mais difícil. E ele vai parar então lá mais para baixo, ele consegue atravessar nadando o resto do riacho. E eu vou dizer que ele acaba encontrando eventualmente a trilha, mas o resto da comida dele que molhou não está dando mais para comer, basicamente. Então tem mais 2 dias de viagem e não tem mais comida. Esse vai ser o resultado dessa falha. Ele fala, ó vida, ó sorte, e vai tentar procurar grãos nessa nova região. Ele está agora, vamos dizer que ele esteja aí no meio de, sei lá, uma espécie de uma área em que haja diversas árvores com aquelas raízes externas. Então ele fica parecendo que ele está andando por vários túneis assim. É uma região que tem tanto alimento, mas ele vai tentar procurar por ali o que for comestível. Vamos ver se ele vai ter algum sucesso nesse teste de rastreamento aqui que eu vou fazer para ele. 5, 6 e 5. Tá. Vou considerar esse 5 aqui como para ter um sucesso parcial e ele vai encontrar comida então para os 2 próximos dias. Tá? Mas a gente vai ter algum probleminha aqui.
Uma das coisas que ele encontrou foi uma trufa enterrada. E junto com... Na hora que ele foi cavar, quando ele viu ali o sinal de uma trufa, e ele foi cavar, saiu uma centopeia. E a centopeia vai tentar picar ele. Embaralhar o baralho que já acabou. E ele vai tentar desviar. Vamos ver. 7. 5 não. 10. Um sucesso apenas, o que é uma falha. Quer dizer que a centopeia pica ele. Não é fatal, mas é bem dolorido, né? Eu já posso até dizer que esse é um novo obstáculo já. E ele falhou nesse novo obstáculo. A do 6º dia. Então tivemos até agora 3 sucessos e 2 falhas. Peraí. 1, 2, 3, 4 sucessos e 2 falhas, né? Na verdade, um dos sucessos foi mais ou menos. São 3 sucessos normais, um mais ou menos e 2 falhas. E agora, apesar dele ter alimento, ele está mancando. Tá? Então, no último dia, ele vai ter também desvantagem por conta disso. Nicolau tá sofrendo nessa viagem, viu? Ele entra então numa nova área que agora é uma área mais aberta, com menos árvores. Tá? Então é meio que só tem gramíneas nessa região. E é tipo um descampado, uma clareira na floresta. Tá? Vamos ver o que temos de obstáculo nesse último dia. J e 7. Amuleto. 8 e 6. Pirâmide. Por que é uma clareira? Porque aí é uma área em que humanos fizeram uma espécie de acampamento, né? Foram acampar nessa região e aí, como é uma região que costuma acampar, tá descampado e a pirâmide que ele vê são os restos de uma fogueira, assim, né? E o amuleto é uma pilha que foi de uma lanterna que o cara simplesmente jogou ali no meio do mato. Certo? Qual é o problema que ele vai enfrentar? Quando ele percebe, né, que ele estava assim, assustado com aquela área da floresta, que ele só conhecia áreas intocadas pela humanidade, né? A primeira vez que ele vê algo assim, um espaço tão aberto daquele jeito, sem árvores, restos de lixo assim pelo chão que ele vai olhando, e aí ele acaba tropeçando na pilha e se desequilibra e tá quase caindo na fogueira, que ainda tem um pouco de calor, um pouco de brasa. Não faz tanto tempo que os humanos saíram daqui. Então ele vai ter que tentar se equilibrar a tempo de não cair em cima de uma brasa e se queimar um pouco. Vamos ver se ele consegue. 6 dificuldade. E 9. Ah, beleza, sucesso. Ele consegue então se equilibrar a tempo. Mesmo meio manco. E aí o que acontece é que a mochila dele cai na brasa e começa a pegar fogo. Ele perde o resto dos seus equipamentos. Sorte que ele estava neste momento com o seu bloquinho de anotações, que é a carta que ele está escrevendo, né? Só sobrou isso, a pena que ele usa para escrever e o seu bloquinho ali com a carta, né, semi-escrita. Todos os seus pertences adicionais foram embora. E aí, finalmente, depois que ele passa essa área maculada pelos humanos aí, ele chega no local que era o local de destino dele. E aí agora a gente volta pro jogo para ver o que mais vai chamar a atenção nessa área desconhecida da grande floresta. E a gente tem que ver aqui o que mais chama a atenção e também, mais me impressiona, né? E o que vai tornar esse momento único para mim, né? Então, depois de passar por esse descampado aí dos humanos, e vai me chamar a atenção, um rio, ou seria um lago, ou seria uma poça bem grande. Calma, vamos ver. E o que vai tornar o momento único agora é o naipe. O clima, muito frio, é muito calor, está chovendo, está nevando,
Bom, já sei. É um lago de águas termais, né? Uma fonte de águas termais ali. Não é um rio mesmo, fica tipo um laguinho, mas por alguma propriedade ali do terreno, sei lá, se tem um vulcão adormecido, ou qualquer coisa do tipo embaixo ali no solo, essa água é quente, né? E fica no meio de umas pedras bem bonitas assim, e toda a vegetação em volta é bem bonita, com algumas flores. Talvez até por isso que seja que os humanos acampem por ali perto para poder usar essas águas termais, talvez recém-descobertas pelos humanos também. E ele então fica maravilhado com aquilo. E ele já vai se aproximando, sentindo aquele calor que é o que chama muita atenção dele, né? E pela umidade também que vai impregnando nos seus pelinhos de rato assim. E ele fala: puxa vida, que calor aqui nessa região, que lugar bonito, eu preciso experimentar essa água. E ele sai correndo, já entra, mergulha ali, relaxa, né? E agora ele vai precisar parar por um tempo e desenhar esta visão deslumbrante que ele tem, apesar de ele estar todo ferrado e sem pertences, ele vai fazer isso. Então vamos lá. Uma fonte de águas termais em uma floresta em meio a pedras. A grama, árvores e flores ao redor. Vamos ver o que sai aqui. Porque eu não sei desenhar, quem vai desenhar por mim é o Dali. Vamos, vamos ver aqui. Nicolau passou por poucas e boas. Vamos ver se o resultado final vai agradar a rainha, né? Ele já está desenhando, vejam que demora um tempo para ele conseguir desenhar. Ó. Então tá aqui. Vamos aumentar um pouquinho. Aí a visão que ele tem, né? E ele vai descrever isso que ele está vendo e desenhar ao mesmo tempo. E olha que belo desenho que ele fez. Ficou muito bom. Opa. Vamos lá. Voltando para cá. Pronto. Então ele descreve essa linda paisagem. E vamos ver, apesar de ter desenhado ali, vamos ver como ele foi de verdade no desenho, fazendo um teste por ele. Então temos aqui dificuldade 7. Coringa não conta. 3 e um 9. Tá. Como ele descansou um pouco ali, tinha comida, eu vou fazer um teste normal por ele, mas não adiantou nada. Ele teve uma falha no desenho, tá? Ele desenhou muito bem, mas de um jeito muito... com uma liberdade muito grande, que não conseguiu transmitir muito bem para a rainha o que é que ela estava vendo naquele desenho. Tá? E ele ficou meio embasbacado e as palavras também não ajudaram muito. Então ele finalmente retorna, ele se recupera melhor ali, consegue juntar um pouco mais de alimento, retorna para Ratópolis e entrega a carta para a rainha. Ela fica muito satisfeita ali com os elogios. Ela fica razoavelmente satisfeita com os resultados dele durante a jornada, como ele lidou com os entreveros aí, com os obstáculos no meio do caminho, e não gosta do desenho dele. Tá? Então o saldo geral é positivo, porque em termos gerais a jornada, ela achou que ele foi bem, foi corajoso, que ele se sacrificou por Ratópolis, apesar de o desenho ela não ter gostado da descoberta final dele. Enfim, Nicolau é reconhecido ali pela rainha e é promovido a batedor-chefe. E agora ele vai poder, então, viajar com uma pequena equipe, não mais sozinho. E ele recebe essa honraria da nossa magnânima, maravilhosa, linda, cheirosa e deslumbrante rainha. É isso então, pessoal. Joguinho fantástico. Eu acho que deve ser tão fantástico quanto jogar fazendo testes.
também deve ser só escrevendo aí e decidindo narrativamente tudo, certo? Eu só quis dar essa apimentada aqui no jogo com os testes. É isso então, até a próxima, grande abraço.